Olá, meu amigo e minha amiga, aqueles que sempre precisam de atenção com a saúde por estarem aí fragilizados. Você acha que é brincadeira? Não é, não. É claro que é num geral. Acredito que uma meia dúzia a cada milhão consegue passar pelo INSS e fala assim, não, eu fui bem atendido, porque o restante não tem como. Eu vejo aqui pelos comentários aqui no canal a situação das pessoas desesperadas, pessoas que perderam benefícios por motivos absurdos, pessoas que estão sofrendo, estão sendo humilhadas, desprezadas, mesmo aquelas que estão com doença grave, que estão fazendo tratamento contínuo, estão com toda a documentação que comprova a incapacidade, tem problema para marcar perícia, tem problema para se deslocar, tem problema para prorrogar, tem problema para tudo. Existe uma discussão sobre o funcionamento do INSS que está despertando, olha, fortes emoções, especialmente para aqueles que dependem do sistema para sobreviver. Pô, essa gente não se toca, não. Muita gente já com idade avançada, muita gente afastada muitos anos do trabalho, doente, pessoas que não conseguem mais desempenhar nem a sua função habitual e muito menos algum outro tipo de função que muitas vezes querem empurrar a goela abaixo através de uma reabilitação fajuta, porque te dão lá um cursinho para você assistir online, não fazem nada com você, esse papo que acompanha, que depois tem profissional acompanha, não tem porcaria nenhuma. Os caras falam te dar o curso, se eles acharem que você tá bom, eles te dão alta no seu benefício e te jogam no mercado de trabalho de volta, tá? Entre todos esses grupos afetados, há um que sofre mais de forma mais profunda. Pessoas que vivem em condições de fragilidade permanente, aquelas que precisam lidar com doenças, limitações físicas, transtornos de saúde, que demandam cuidados constantes. São justamente os que mais sentem o peso dessa burocracia. Sabe, tudo bem que você tem que ter documentos para exigir, por exemplo, para demonstrar a sua incapacidade, mas as exigências já estão ultrapassando o limite, sabe, do absurdo. As filas negativas, insegurança criada por um modelo que deveria proteger o segurado, o pagador de imposto, mas coloca ainda essas pessoas num estado mais vulnerável ainda, sabe? Quem está saudável, que está trabalhando com a vida relativamente organizada, raramente enfrenta o INSS. Tá? De uma forma tão intensa. Mas quem vive, por exemplo, com base de exames, consultas, medicamentos, tratamentos, que precisa encarar aí repetidamente um processo desgastante que exige energia física, emocional, exatamente aquilo tudo que está faltando. E ainda tem que pedir que alguém carregue o peso muitas vezes, porque acaba envolvendo, não é uma pessoa somente o segurado. Por trás desse segurado existe família, existe filhos, existe esposa, existem contas a pagar, aluguel, água, luz, existem diversos compromissos. Para muitos segurados solicitar um benefício é uma maratona. E quem está doente não tem que correr uma maratona. Primeiro que não é de graça. Tem dores, tem limitações, tem crises, internação, medo. Mesmo assim, o INSS exige provas constantes, como se a pessoa precisasse reafirmar sua fragilidade todos os meses. Essa repetição causa sentimento de humilhação, desgaste, que ultrapassam a questão administrativa. Os mais fragilizados também têm os que de menor capacidade de enfrentar longas filas. Viagens para as agências, nem sempre tem uma agência perto. Às vezes a pessoa tem que atravessar a cidade, que nem São Paulo. Você às vezes, o INSS de sacanagem. A pessoa é da Zona Leste, coloca a pessoa para fazer uma perícia na Zona Sul. Fala para a pessoa, 7 horas da manhã você tem que estar na Zona Sul. Se você não passar na perícia, você perde seu benefício. Isso acontece. Olha até onde vai a falta de respeito. Quer dizer, e a pessoa tem que se virar. Agora, tem condições isso? Você que paga aí INSS há anos e está passando por um problema como esse, qual é o seu sentimento? Se você pudesse chegar nesses governantes fajutos que nós estamos tendo aqui agora, o que você falaria para eles? Eu vi uma matéria hoje para vocês terem uma ideia, fora os descontos indevidos, fora BB fazendo empréstimo consignado, teve outro escândalo hoje, né? Para não perder o costume com essa racinha, né? Lá atrás, há uns anos atrás, desde 2006, é um escândalo por dia, né? Para não perder o costume, né? Como a gente já sabia que se essa cambada voltasse, ia voltar isso, agora está aí tirando a prova. Seguro defeso, outro escândalo do INSS. Existem lugares, vila de pescador. Seguro defesa é aquele que o pescador, na época lá de reprodução, ele não pode pescar. Então o que acontece? Ele recebe um auxílio enquanto ele está
afastado da pesca. Vocês acreditam que tem vilas de pescadores que para cada barquinho de pesca pequenininho, para cada canoazinha, tem 1000 pessoas cadastradas naquela canoazinha recebendo segundo defeso? Vocês acreditam? Tá aí na internet para todo mundo ver. INSS tem jeito, pessoal? Esse país tem jeito, sendo governado por esse bando de ladrão, de larápio, de safado que está aí no poder? Tem jeito, e tem gente que fica brava de eu chamar esses caras dessa maneira. A gente já sabia que eles eram assim. E eu não carrego o peso de ter votado nesses lixos para governar esse país, porque não tem outro nome para dar para essa raça. Não tem outro nome. Se você acha que tem um nome mais bonito, tudo bem para você, porque para mim não tem nada que preste, e o que não presta para mim é lixo. Ou não? Ah, mas está falando de ser humano. Quem disse que eles são humanos? Alguém que rouba, velho, aposentado, doente, em estado terminal, isso é ser humano? Nem animal faz isso. Nem animal faz isso. Como é que você pode classificar isso como ser humano? O impacto psicológico desse processo é profundo. Não é raro que segurados com doenças crônicas relatem pioras nos sintomas diante desse estresse causado pelo INSS. É quando eu falo, você chega com um problema físico no INSS, você sai de lá com 2, com o físico e com o mental. Pessoas com depressão, ansiedade, síndrome de incapacidade, dores permanentes, acabam tendo que explicar repetidas vezes aquilo que já está amplamente documentado. A sensação que fica é de que a dor do segurado não é levada a sério. Isso não é uma sensação, isso é o que ocorre de verdade. Outro ponto crítico é a instabilidade do sistema, que muda frequentemente as regras, revisões, cortes, exigências, coloca em dúvida as perícias, deixam quem está dependendo do benefício em constante insegurança, né? Quem está fragilizado não é somente apenas um desconforto, é um gatilho que pode agravar a doença. A pessoa precisa se manter psicologicamente bem para conseguir recuperar a saúde. E a previsibilidade que deveria ser um direito, não existe. Peritos, muitas vezes também sobrecarregados, pressionados por metas, acabam se tornando pessoas com uma face, sabe, fria. Mas Agora, eu sou daquela opinião, independente de você estar passando por isso, se o perito está sob pressão no INSS e ele não aguenta a pressão, ele pega a malinha dele e dá lugar para outro. Não pode descontar isso em cima do segurado, ou eu estou errado no que eu estou falando. Isso vai criar o quê? Tensões desnecessárias. Para quem? Para o segurado. O segurado chega já na perícia com medo, ele acha que ele tem que convencer o perito do que é óbvio, que é a sua incapacidade real, que ele não está podendo trabalhar. E isso vem acumulando ao longo de anos. Tem segurados que não aguentam mais, tem muitos que desistem, que retornam ao trabalho, mesmo doente, e acabam piorando a sua situação de saúde, porque afeta outros órgãos. Quando vão ver, o problema se tornou um problema gravíssimo. Por quê? Porque não aguenta, sabe? É difícil. A impressão que nós temos é que todo cidadão fragilizado, ele está mentindo lá no INSS, todo mundo está fraudando. Os únicos que não fraudam são os sindicatos, as ONGs, os partidos políticos, esses picaretas que tem aí, né, que estão nos altos cargos do INSS, tudo indicado pelo figurinha lá, né, que nunca sabe de nada, que não, o sítio não era dele, mas agora ele está reivindicando o sítio na justiça. O triplex lá do Guarujá também não era dele, mas agora ele está falando que quer o triplex de volta. Para vocês verem com quem que nós estamos lidando, né? O mais doloroso é que essa situação afeta principalmente quem menos pode reagir. Pessoas com doenças graves, incapacidades permanentes, transtornos psiquiátricos intensos, limitações físicas severas, não tem força para recorrer. Juntar documentos, pagar advogado, insistir em longos processos. E é como eu falei, acabam desistindo quando tem direito. E quando alguém fragilizado desiste, o preço pago é a qualidade de vida dessa pessoa. Ah, o Brasil é um país desigual. Eu concordo, é um país desigual. É um país desigual. Porque deveria, quem paga imposto, quem trabalha, quem gera emprego, quem coloca o seu tijolinho lá, que é aposentado, deveriam ser os mais respeitados. E ao contrário, são esses que são mais atacados. É colocar o empregado contra o patrão, é colocar o negro contra o branco, a mulher contra o homem, o gay contra o hétero, é isso que eles fazem. Aí eles criam grupos de imbecilizados que começam com esses absurdos que nós estamos vendo hoje. Não é? E pior que tem um bando de doentes, que não sei se tem neurônios, que eu acredito que não, que aplaudem esse tipo de coisa e ainda falam que querem reeleger um pilantra desse. Pois é. E enquanto isso, quem paga o preço? Os mais vulneráveis.
que precisam do sistema eficiente e não tem. E aí? E pior que esses mais vulneráveis são os que muitas vezes vão lá na caixinha mágica e votam nesses pilantras. Basta você subir. Aonde está a maior miséria do país, maior criminalidade do país, menor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, zerado. Se você pegar o mapa do Brasil, de Minas Gerais para cima, é o pior em tudo. Adivinha quem governa lá? Adivinha quais são a maioria dos governantes lá? Tudo de esquerda. Olha a Bahia. Os caras governam 20 anos a Bahia. Olha lá. É o pior estado que tem. De violência, em miséria, em tudo. 20 anos na mão do cara. Aí o que os caras fazem? Os caras lá na Bahia pegam o ônibus e vêm para São Paulo. Quando chega em São Paulo, o que eles fazem? Eles transferem o título para cá e querem votar na esquerda que eles colocam lá. Eles querem colocar aqui em São Paulo. Quer dizer, quer acabar com o estado dos outros também. O que você acha que o pessoal de Santa Catarina está reclamando? Santa Catarina nunca foi governado por esquerdista. Olha lá a qualidade de vida de Santa Catarina. Aí o que acontece? Está tendo uma invasão desses caras que estão fugindo desses estados governados pelo PT, pelo PSOL, por esses partidos de merda. Estão fugindo para Santa Catarina para fazer o que eles fazem lá nos estados deles. E lá não. Lá tem lei, tem polícia, tem justiça, tem tudo. E aí? Aí os caras, é preconceituoso, é nazista. Não. Para entrar na minha casa, segue as minhas regras. Ou você deixa alguém entrar na sua casa e ditar o que vai ser dentro da sua casa? Não, é a mesma coisa no estado. Se você sai de um país para o outro, você quando chega no outro país, você é convidado. Você tem que fazer o que o dono da casa manda. Não é você que impõe regras. Se você muda de cidade, chega numa nova cidade que é diferente da sua, você tem que aprender a conviver. Não é a cidade que tem que fazer o seu gosto. Quando eu recebo alguém dentro da minha casa, a pessoa tem que dançar conforme a minha regra. A casa é minha. Agora esses caras são tão sem noção que eles acham que é assim. Pode chegar, invadir, construir, meter a boca. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Minha casa, minhas regras, meu filho. Tem que aprender isso. Agora, enquanto vocês ficam aí norte e nordeste votando nesses lixos, vocês não vão sair disso. Fazer o quê, né? Eu sei que tem um monte de nordestino aqui que me assiste, que me ouve, que não participa disso. Eu sinto muito que você é obrigado a conviver, né, com pessoas assim que acabam fazendo da sua vida, que não participa, que tem inteligência, consciência, acaba vivendo esse tipo de coisa. Olha o INSS. Ah, mas você está falando de política, não tem a ver com o INSS. Eu acabei de falar de seguro-defeso. Quem paga o seguro-defeso? INSS. Eu acabei de falar de empréstimo consignado para bebê. Quem indica presidente e ministro da Previdência? Político. Os descontos indevidos de aposentado e pensionista. Sindicatos, ONGs, associações, tudo envolvimento com político. Como que o INSS não tem a ver com política? Você que é um ignorante que acha, se o INSS é governado por políticos, como que não é político? Como que não tem nada a ver falar de política e INSS? Para você ver como falta neurônio na sua cabeça, quem pensa dessa maneira. E aqui coloca nos comentários, esse canal aí é para falar de política ou de INSS? Eu já vejo que é sem neurônio, que é jumentinho, né? Fazer o quê? Bom, no fim das contas, né, quem mais o INSS maltrata não são os oportunistas, né, que fazem desconto indevido. Eles não precisam apresentar atestado, relatório, passar em perícia, em nada. Agora você, que é um caso isolado, que ganha 1.500, 2.000, 2.500 por mês, aí, você é o problema do país. Você é o problema do INSS. Por que você pede benefício? Você tem que morrer sem pedir benefício. Você só tem que pagar, você não tem que pedir nada de volta. Quando você pede algo de volta, você abriu a porta do inferno na tua vida. E aí tem muita gente que mesmo vivendo no inferno não consegue enxergar o capeta que está aí no poder. Meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria. Um recadinho aí, viu, pra turminha da picanha e da cerveja. Não gostou do que eu falo? Pode sair fora, viu? Você não é obrigado a ficar aqui não. Aqui é canal de gente digna, decente, de gente honesta, de gente que valoriza mérito, família, de gente que é contra as drogas, contra aborto, contra a sem vergonhice, viu? Esse canal aqui é de gente assim. Se você não gosta do que eu falo, ó, vai com Deus. Que Deus traga para você, meu amigo e minha amiga, paz, saúde, felicidade, alegria, conforto, abundância, tudo de bom. E que nos dê paciência, né? Para aguentar enquanto essa cambada estiver aí, né?
ocupando os cargos públicos. Que Deus ajude que isso passe o mais rápido possível. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.